Olá, irmãos, amigos e irmãos, eu sou o William, novamente, e hoje vamos falar sobre um outro assunto também, que as pessoas, infelizmente, estão fazendo diferente dentro das igrejas. As coisas loucas deste mundo. Né? Este é o tema de hoje, as coisas loucas deste mundo. Em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 18 a 27. Tem pastores que pegam texto sem contexto e criam uma visão em cima desse contexto. Por exemplo, 1 Coríntios capítulo 1, versículo 27, olha só. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para confundir as sábias. E Deus escolheu as coisas fracas do mundo para confundir as fortes. Mas, irmãos, tem um porém. O que diz Paulo aqui? Podemos pegar várias estratégias e implantar dentro da igreja? Mediante a este versículo, sim, podemos. Vamos ler de novo? Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para confundir as sábias. E Deus escolheu as coisas fracas do mundo para confundir as fortes. Mas tem um porém. Temos um texto. Não podemos pegar um contexto dele e criar uma base dentro da igreja. Vejamos que Paulo quer dizer aqui. Olha só, irmãos. Vamos pegar o texto e contexto. 1 Coríntios, capítulo 1, 18 a 27. Olha só o que diz o prefácio. A mensagem da cruz. Vamos começar no 18. Porque a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Olha só. Novamente eu vou ler para vocês. Entendam. Porque a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. A palavra da cruz, a palavra de Deus, a palavra da Bíblia, a palavra que nós pregamos, que está na Bíblia, parece loucura para os que estão perdidos, irmãos. Mas para nós que somos salvos, é o poder de Deus. Agora, olha só no 19. Porque está escrito, destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a sabedoria, o entendimento dos entendidos. No 20. Onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde o questionador deste século? Porventura não tornou Deus louco a sabedoria deste mundo? Visto como na sabedoria de Deus, o mundo pela sua sabedoria não conheceu a Deus. Aprove a Deus salvar pela loucura da pregação os que crerem. Olha só que interessante esse versículo 21. Visto como na sabedoria de Deus o mundo, pela sua sabedoria, não conheceu a Deus. Aprovou a Deus salvar pela loucura da pregação os que crerem. Porque a pregação de Deus para os gregos e para os judeus é uma loucura. Olha só agora. No 22. Pois enquanto os judeus pedem sinal e os gregos buscam sabedoria, nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Olha só, o Cristo crucificado era escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Vocês vão entender mais para frente o porquê. Deixa eu continuar no 24. Mas para os que são chamados, tanto judeus como os gregos, Cristo é o poder de Deus e sabedoria de Deus. Quando Cristo estava sendo crucificado na cruz lá, era o poder de Deus e sabedoria de Deus. Cristo estava morrendo para a remissão dos nossos pecados. Mas para os judeus e para os gregos era escândalo e loucura. Vamos entender agora no 25. Vamos ler mais, 25 a 27. Porque a loucura de Deus é mais sábia que os homens,
e a fraqueza de Deus é mais forte que os homens. Ora, vede, irmãos, a vossa vocação, que não são muitos os sábios, segundo a carne, nem muitos os poderosos, nem muitos os nobres que são chamados. Olha só, não são os sábios, nem os poderosos, nem os nobres que são chamados. No 27, pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir os sábios. E Deus escolheu as coisas fracas do mundo para confundir as fortes. Por que esse versículo? As coisas loucas que Paulo está falando aqui, irmãos, é a crucificação de Cristo. Eles duvidavam que Cristo era o Filho de Deus. Os gregos e os judeus duvidavam que Cristo era o Filho de Deus. Porque para os judeus e para os gregos era loucura, era escândalo. Nós crê em Cristo, um homem que morreu na cruz. Como eles podem crer num homem que morreu na cruz? Olha só, pior das mortes, escândalo, morreu numa cruz. Agora, irmão, olha só, está nítido no versículo 23. Nós pregamos a crucificação, que é escândalo para os judeus e loucuras aos gregos. Porque, irmãos, os judeus e os gregos aqui diziam sábios perante as coisas do mundo. Porque realmente ele era sábio perante as coisas do mundo. E as coisas de Deus era para eles loucura. Então, era para eles loucura. Então nós cristãos parecemos loucos para o mundo. Parecemos loucos para o mundo, irmãos, porque cremos em Cristo crucificado em uma cruz. Quando era a pior morte naquele tempo, o pior escândalo, era a pior morte, o pior escândalo. E nos dias de hoje, irmãos, não é diferente. Porque quando pegamos nossa Bíblia, as nossas famílias e vamos para o culto, incrédulos murmuram contra nós. Ah lá, o crente. Nós aqui, indo para a nossa balada, curtir a vida, entre aspas, curtir a vida. E eles, porém, eles perdem o sábado e domingo dentro de uma igreja. São loucos. São loucos. Porque a sabedoria de Deus é loucura, irmãos, para os que se perdem. Irmãos, para eles estão perdidos, a nossa sabedoria é loucura. É loucura. Então, quando Paulo fala no versículo 26, ora, vede, irmãos, a vossa vocação, que não são muitos os sábios, segundo a carne, nem muitos os poderosos, nem muitos os nobres que são chamados. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para confundir os sábios. E Deus escolheu as coisas fracas do mundo para confundir os fortes. Quando Cristo parecia louco, morrendo e fraco numa cruz para os incrédulos, quando ele parecia louco e fraco para os incrédulos, para nós que somos remidos dos pecados, era a salvação. Loucos são aqueles que não conhecem a palavra de Deus e a distorcem. Toma cuidado, irmãos. A palavra de Deus não é brincadeira. E eu cito Tiago sempre. Tiago, capítulo 2, versículo 10. Aquele que conhece toda a palavra de Deus, mas trupique em sua ponta, dará conta de todos os outros. Em 1 Coríntios, capítulo 14, no versículo 33, diz: porque Deus não é Deus de confusão, mas sim de paz, como em todas as igrejas dos santos. Amém. Então, irmãos, quando as pessoas pegam esse versículo 27 e falam para vocês
Deus escolheu as coisas loucas do mundo para confundir os sábios. E Deus escolheu os fracos do mundo para confundir os fortes. Saibam vocês que é mediante a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus, a Bíblia, o que está escrito na Bíblia, para muitos é loucura. Como nós vamos crer em um Cristo que morreu numa cruz, uma das piores mortes daquele tempo, né? Que Cristo morrendo na cruz, para os incrédulos, parece ser fraqueza. Ele não podia realmente, igual diz o outro que estava do lado dele, né? O que estava na cruz do lado, que falou: se tu verdadeiramente não é filho de Deus, saia dessa cruz. Mas não, irmãos. Ele morreu na cruz para a remissão dos nossos pecados. E quando Cristo parecia, novamente eu vou dizer para vocês, quando Cristo parecia louco, morrendo e fraco numa cruz, para os incrédulos, para nós que somos remidos dos pecados, era a salvação. Louco são aqueles que não conhecem a palavra de Deus e a distorcem. É isso, irmãos, que eu tenho para falar para vocês. Espero que vocês analisam mais a Bíblia e procuram com zelo, irmãos, igual diz lá em Coríntios, e com sabedoria, o evangelizar. Porque, irmãos, a palavra de Deus não é brincadeira. Não podemos pegar um texto e tirar do contexto ou pegar um texto e tirar do texto. Vice-versa. Devemos pregar a genuína palavra de Deus do jeito que ela é. Vamos estudar mais a Bíblia, irmãos, e não deixar-nos levar por homens que pegaram contexto fora de texto ou vice-versa e enganaram pessoas. Amém. Aqui ficou mais um estudo bíblico. Espero que vocês analisem a Bíblia e hoje, irmãos, tenham deixado essa palavra entrar no vosso coração. Em nome de Jesus é que eu termino esse estudo hoje. Espero que vocês peguem para vocês esse estudo e aprendam. Em nome de Jesus que eu te peço, Senhor, e agradeço por esse estudo. Amém.